Um de vocês dois, hein? Vai, Hélio. Pode... Vai, Hélio. É contigo? Nosso Então, vice-presidente. vamos lá, né? Vamos lá, Tem Hélio. esse passa-repassa aí, que é o programa do Silvio Santos, né? Peço que travem os microfones para não dar microfonia, tá bom? Vai, Hélio. Boa noite, pessoal. A Bogeres dá as boas-vindas para os colegas aí, nesse curso inovador aí de formação sindical, nesse momento tão importante que a gente vive aí perante toda a sociedade, a classe dos servidores públicos, que estão com seus direitos aí tão vilipendiados e com risco da gente perder aquilo que a gente levou décadas para conquistar. Mas a gente continua aí na luta e precisamos entender esse processo aí que é difícil, mas a gente tem que se adaptar e lutar com as armas que tem. E uma das coisas que a gente preparou para vocês esse curso é a primeira etapa, depois, com certeza, virá outras etapas aí, a gente vai progredindo conforme vai dando. Sejam todos bem-vindos, tenham um ótimo curso. Ponciano, se sinta à vontade, tu já é, como se diz aqui na nossa terra, galo velho, experiente, então tem toda a nossa confiança aí para ser o nosso mestre. Ok? Passo a palavra para o Valdir. É isso, é. Cerise, tu está com o teu fone desbloqueado aí, se puder bloquear, beleza. Bom, pessoal, então agora boa noite a todas e todos. É uma satisfação tê-los conosco. Nós pensamos esse curso nessa gestão atual, já faz uns 6 meses que a gente vem organizando. Já conversamos com o Ponciano no ano passado ainda, mas devido às agendas do Ponciano, os compromissos deles, que não sintonizava com os nossos, a gente só conseguiu fazer, então, agora nesse mês de março. O curso é para a diretoria estadual da Bogeres, um curso de formação sindical. Nessa área é muito difícil encontrar alguém que faça um curso como nós queríamos, que é um curso marxista do ponto de vista do trabalhador. Nós queremos entender a sociedade, a política, as relações sociais com os poderes, com as categorias, do ponto de vista do trabalhador, né? Então, aí, além disso, a dificuldade aumenta nesse sentido. Então, o curso a gente pensou para a direção estadual da Bogeres e para convidados especiais. Esse foi o critério que nós utilizamos para convidar pessoas que não são oficiais de justiça, mas que sempre estiveram na luta conosco. Talvez não seja o melhor critério, é certo que vão ficar pessoas muito boas e que mereciam estar conosco de fora, infelizmente, mas o critério que nós usamos foi aquelas pessoas que estiveram conosco na greve de 53 dias do ano passado, quando não extinguiram os cargos de oficiais escreventes, porque nós, oficiais de justiça, estávamos na mesma fila para ser extinto, e as pessoas que prestigiam o trabalho da Bogeres, as nossas lives, as nossas publicações nas redes sociais, as pessoas que colaboram conosco. Então, a gente lembrou dessas pessoas para estar conosco. Nós temos aqui, além de oficiais de justiça, assistentes sociais, auxiliares de serviços gerais, oficiais escreventes. Nós temos uma parceria, uma relação muito boa com o Sindijus, que é o sindicato da nossa categoria. Convidamos toda a diretoria executiva do Sindijus para participar de curso, porque eles fazem a mesma coisa quando eles fazem atividades desse porte lá no Sindijus, também nos convidam. Então, a gente, né, está trabalhando nesta sintonia e por isso que temos aqui, né, com todo o prazer, pessoas de vários cursos, de vários segmentos conosco para fazer essa formação e para continuarmos na luta conjunta aí cada vez mais qualificado. Quero dar de novo aí, renovar as palavras do Hélio, dar boas-vindas a todas e todos, e quero passar para o Ponciano. Antes disso, agradecendo muito a Angelita, que é uma assistente social, nossa companheira de luta, que ela, com a iniciativa dela muito importante, ela colocou todo o nosso material no Drive, numa pasta do Drive. Então, está tudo lá especificado, tudo o que o Ponciano nos mandou e vai nos mandar, o que é leitura assim, base e o que é leitura indicada, indicações de bibliografia, estão tudo lá
no Drive que a Angelita construiu e que o nosso companheiro Géser, que é auxiliar de serviços gerais, também fez uma pesquisa aí no Google e arregimentou todo esse material para a gente compilar na pasta do Drive. Então, quero, em nome da Bogeres, agradecer muito a Angelita e o nosso companheiro Géser. Quero passar a palavra para o Ponciano. Ponciano te apresenta e agora a bola está contigo. Então, boa noite, sou Roberto Ponciano, eu sou servidor público também no Judiciário Federal, sou técnico no Judiciário há 24 anos. E minha primeira formação é em Direito, mas eu posso dizer para vocês que ninguém sabe menos Direito nessa sala do que eu, ninguém sabe menos Direito do que eu. Há muito tempo abandonei essa, embora trabalhe na Justiça, essa área de aprender Direito, fui para outros cantos, na verdade, que é difícil fazer uma migração, né? Você, uma série de fatores financeiros que te prendem, né? Gostaria hoje só de dar aula, de não trabalhar mais no judiciário, mas não me é possível pelas questões financeiras. Eu fazia uma segunda faculdade de letras, aí fiz 2 mestrados, um em letras e outro em filosofia, uma especialização em economia, e trabalho com formação sindical desde 2004. Eu ainda era dirigente, fui convidado para participar do coletivo de formação da CUT, fui fazer curso da própria Central. Foi assim que eu acabei fazendo especialização em economia, foi a Central que me colocou para fazer especialização em economia na Unicamp, né? E trabalho com isso 2021 há 17 anos. Trabalho, quando eu falo, não é trabalho remunerado, por exemplo, no coletivo de formação da CUT, a gente não recebe nada, a gente faz trabalho de formação voluntária com vários sindicatos. Eu faço isso há muito tempo, né? Até brinco com as pessoas, se eu quisesse ficar rico, não fazia formação, ia fazer outra coisa da vida. A formação, você não compra um apartamento no condomínio do Bolsonaro. Gostei do convite. Na verdade, esse curso que eu mandei para vocês é novo, porque eu nunca fiz esse formato. Já trabalhei com um monte de coisa. Tem o curso da CUT de formação, que é um pouco diferente, o RSB, que foca mais na história sindical, na participação. Eu até tenho algumas críticas ao curso da CUT, que eu acho que ele é bom, mas ele é muito básico, né? E como vocês queriam uma coisa que fosse além do básico, eu misturei um pouco ideologia, história sindical, que não é meu forte. Eu não sou historiador, eu sou filósofo, né? Embora a minha formação na faculdade não seja em filosofia, no mestrado fui ler muito no mestrado para suprir essa lacuna, né? Quando você vai fazer um mestrado numa área que não foi a sua área de formação, você tem que ler o dobro dos outros alunos, se você tem um déficit com relação aos outros alunos, né? Eu tinha um déficit com relação aos meus alunos companheiros lá do mestrado, porque eu não vinha da filosofia. Hoje eu digo que sou da filosofia, não tenho mais esse déficit. E eu fiz essa mescla, né? Para mim, a pior aula, para mim, para eu dar aula para vocês, vai ser a de história do sindicalismo. Não que eu não conheça a história do sindicalismo, todo filósofo tem que ter um pouco de história, mas não é muito minha praia, história, incrível que pareça, embora óbvio que eu tenho que ter história. A minha área é mais a filosofia mesmo, eu gosto de trabalhar com filosofia, por isso que a primeira aula é ideologia, né? Porque me causa muita inquietação essa questão ideológica, né? Eu, inclusive, a minha pretensão, agora estou namorando algumas cadeiras de doutorado, estou querendo fazer alguma coisa na área da escola sem partido, para mostrar como uma escola sem partido, que diz que as pessoas não têm que ter ideologia, é uma forma de fascismo institucionalizada, de perseguição aos professores, e isso tem uma característica bem fascista, quase nazista, né? Então, você só consegue entender isso quando você vê os móveis que estão por trás, né? Você olha um filme de Hollywood, você acha que um filme de Hollywood não tem ideologia por trás dele. E hoje a ideologia ela é muito mais estética, né? Você efetivamente dissemina mais a ideologia na televisão do que na escola. Pessoas têm tanto medo dos professores doutrinarem alguém que nos doutrina o tempo inteiro a televisão. É só você olhar, a gente se veste igual, a gente usa o mesmo óculos, a gente usa o mesmo sapato, o mesmo tipo de carro, sonhamos iguais, né? Os nossos sonhos são iguais, os sonhos de consumo, a separação entre pessoas de êxito e fracassado é uma ideologia, e a única ideologia sem alternativa, não há alternativa a essa ideologia. Então, a gente não tem nenhuma ideia do que seja ideologia. As pessoas se dizem não ideológicas. Ainda mais no momento que o Brasil vive hoje, em que parece
que só existe uma ideologia, que é a ideologia comunista, né? A gente tem... todo mundo é comunista, do Dória até o Rui Costa Pimenta do PCO, todos são comunistas, com exceção do Bolsonaro, todos os outros são comunistas, e quem efetivamente está contra isso não é ideológico, é um portador de uma verdade, está tentando defender a verdade contra a disseminação de uma doutrinação. Como as pessoas não sabem o que é ideologia, é muito difícil você se defender, né? Você que entende que o outro tem ideologia, você que é ideológico, e o outro não tem ideologia. Então, primeiro, é entender o que é isso. Ideologia é de comer, é de beber, é de passar no cabelo, é de andar, é de botar no pé, é de passar na pele. O que é ideologia? Então, geralmente eu brinco, né? Eu gosto muito dessa aula em cima, embora eu tenha passado para vocês o livro da Mariana Chauí, é um livro bem legalzinho, bem basiquinho, mas bem legalzinho mesmo. Eu gosto muito do livro do Gramsci. Eu sei que passei um monte de livro, gente, só para entender. Aquela bibliografia não é para vocês lerem em 4 semanas. Eu não li aquela bibliografia em 4 semanas, tá? Vamos fazer uma conta aqui entre a gente. Eu não li aquilo em 4 semanas. Perguntaram uma bibliografia sobre o que eu estou falando. Ali é uma bibliografia mais do que básica sobre o que eu estou falando. Então, dei um texto para cada aula. Essa primeira aula é aquele texto do Gramsci e o texto da Mariana Chauí. Cheguei a escrever um texto só para explicar arco ideológico e uma bibliografia se as pessoas quiserem aprofundar, né? Porque você aprende, mas se você ficar só na aula, não vai adiantar nada. Efetivamente, eu tenho que ser um facilitador para vocês, não um professor. A gente usa o método Paulo Freireano. Eu não sei mais que vocês, eu tenho saberes diferentes. Aqui tem saberes diferentes. Com certeza, vocês sabem muitas coisas muito mais do que eu. Vocês têm muitos saberes, muito mais profundidade com relação aos saberes que eu tenho. Com certeza que todos nessa sala sabem muito mais direito do que eu. Agora, efetivamente, o que eu sei, o que eu trago, abre portas, são chaves de interpretação para algumas leituras que talvez vocês tenham alguma dificuldade. E com um facilitador, você fala, é isso que quer dizer. Vou dar um exemplo antes de entrar na aula mesmo. Eu tenho uma militância política antiga, eu entrei no PCB em 89, saí do PCB em 2004, em 2005 eu entrei no PT, estou no PT até hoje. Eu odiava Nietzsche, odiava, porque eu aprendi num texto que Nietzsche era fascista. E eu alimentei essa ilusão até 2005, quando fui fazer o mestrado em filosofia. Eu achava que Nietzsche era nazista, ninguém me tirava isso da cabeça. E aí eu estudei 2 cadeiras de Nietzsche no mestrado, 2, professores formidáveis. E aí eu vi como eu era idiota, porque, de verdade, a única coisa que eu tinha sobre Nietzsche era um preconceito de uma frase que eu li, até uma frase não, alguns textos sobre Nietzsche, de marxistas, que não tinham lido Nietzsche. Não quer dizer que Nietzsche não tenha uma face conservadora. Não quer dizer que os fascistas não possam ter usado Nietzsche. Mas o Nietzsche em si não é fascista. Então, eu fui ler Nietzsche para entender. Não que hoje eu seja especialista em Nietzsche, eu até dou aula de Nietzsche. Eu gosto de Nietzsche. E é óbvio que tem umas coisas do Nietzsche ali que são problemáticas. Mas a visão que eu tinha do Nietzsche era uma visão imaginária, era vozes da minha cabeça. Eu li alguém que falou alguma coisa de Nietzsche e eu resolvi que eu sabia Nietzsche. E aí eu fui para aula com alguns professores e falei assim, vem cá, um cara que nega o Estado pode ser fascista? Peraí, então, onde é que ele nega o Estado? Ele é aqui, ó. Pega aqui no Zaratustra, ele negando o Estado. Como é que ele é fascista? Guarda aí, o cabeção. Aí, fui ter uma outra leitura de Nietzsche, o super-homem, não mais como o super-homem, o além do homem, um homem com uma corda, uma ponte entre 2 abismos, né? Toda a pregação dele contra a moral, a genealogia da moral, Nietzsche como o cara que faz a passagem da modernidade para a pós-modernidade. E aí, essa chave de leitura que eu não tinha, me deu a possibilidade de ler Nietzsche. Hoje eu leio Nietzsche. Não que eu seja especialista em Nietzsche. Mas, então, às vezes, você acha que sabe uma coisa e você não sabe. Eu, até os 34 anos, era um completo ignorante de Nietzsche. Hoje eu não sou um especialista. Estou longe de ser um especialista. Mas eu daria uma aula para vocês, se vocês não forem especialistas, passando essas mesmas chaves de leitura que eu recebi. Olha isso aqui. Lê esse livro ali. Olha a ética do ressentimento. Olha o que o Nietzsche está falando, por exemplo.
para entender, inclusive, o fascismo, o homem do ressentimento. Sem você ler Nietzsche, o homem do ressentimento, você não entende fascismo. É uma ótima chave de leitura para o fascismo. Então, a minha ideia é tentar dar essa chave de leitura, né? Por exemplo, eu sou marxista, mas eu tenho muito medo dos marxistas. Quando eu falo que eu tenho medo dos marxistas, não é igual a Regina Duarte. Eu tenho medo de um certo marxismo escatológico, religioso, que já tem as verdades prontas e a pessoa não precisa pensar. Então, as pessoas, às vezes, acham que o marxismo é isso. O cara tem aquelas verdades prontas e aí a pessoa não precisa mais pensar. Então, a dialética acaba. Você tem aquela Bíblia, que é uma chave de leitura para o mundo, e você não perde a dialética. Aquilo é aplicável para qualquer situação. Ah, vou discutir teatro. Ah, está em Marx. Não, não está em Marx. Vou ter que entender teatro para discutir teatro, entendeu? Então, a minha ideia é dar chave de leitura. Então, eu vou começar fazendo inquirições, né? Meio maêutica, socrática, platônica socrática, que é a seguinte: vou fazer uma pergunta para vocês, aí quem quiser pode ligar o microfone, que está no livro esse livro do Gramsci. Eu acho que eu mandei em PDF para vocês, né? Eu acho que dei a página onde começa mesmo. Ele é muito legalzinho, não é tão difícil de entender. Porque ele começa com a seguinte pergunta: vocês são filósofos? É a primeira pergunta, sim ou não e por quê? Alguém pode ligar o microfone e responder, por gentileza? Vocês são filósofos? Sim, não e por quê? Quero escutar vocês. Eu entendo a filosofia como Tales de Mileto. Sim ou não? Sim ou não? Quero saber você. Sim, é ou não é? Sim. Por quê? Sim. Porque, segundo Tales de Mileto, né, o amor ao saber faz o filósofo, né? Só por essa razão. Tá, tem mais uma pessoa que eu vi que queria falar, acho que é uma mulher. Quem mais? Não, eu falei sim, e eu, digamos assim, eu penso que é pela questão da dúvida, da reflexão, do interesse em saber, conhecer e duvidar por essa questão. Me entendo como filósofo. Não pela Mais questão alguém? acadêmica. Não estou dizendo que está errado, não. Quero escutar. Mais alguém? Eu sou projeto de filósofo. Legal essa resposta. Entendeu? Entendi. Não obstante eu tenha curso de graduação em filosofia pura, né, mas não sei nada de filosofia. Descambei para a área do direito, esqueci, agora tem que retomar. É ótimo você ter graduação em filosofia, porque aí você cabe nas duas acepções do que Gramsci diz do que seja filosofia. Vamos dizer o seguinte: na primeira acepção, todos da sala são filósofos. Todos aqui. Filósofos e filósofas. Por quê? O mundo não é. O mundo, embora ele exista fora da minha cabeça, ele é o que eu interpreto na minha cabeça. O mundo é sempre uma interpretação. É sempre uma verdade produzida. Então, não existe uma pessoa que não seja filósofo. Porque todos têm uma cosmogonia, uma cosmovisão, uma visão acabada de tudo. Inclusive, o Althusser, quando a gente der aparelhos biológicos de Estado, ele ia falar que a sua subjetividade é biológica. A sua subjetividade se faz por pertencença, identificação. Se eu falar, por exemplo, amor, cada um vai ter uma concepção aqui sobre o que é amor. Né? Uma pessoa conservadora vai dizer que não é possível, por exemplo, que duas mulheres se amem ou que dois homens se amem. Uma pessoa homofóbica, isso é uma concepção de mundo. Está certo, está errado? Eu não estou fazendo um julgamento moral, tá, gente? Estou só falando, é uma cosmogonia, não é? Deus criou Adão e Eva e não Adão e Ivo. Não é uma cosmogonia, não é uma forma de ver o mundo que a gente pode condenar, mas não é uma forma. Essa pessoa age assim por quê? Porque dentro da cabeça dela, da visão filosófica dela, não pode haver dois homens se amando, duas mulheres se amando. Não é que isso não exista, é porque na cabeça dela, na verdade dela, isso não pode acontecer. Então, quando eu falo de amor, a visão de amor que cada um vai ter vai ser diferente. Amor fraternal, amor erótico, amor pelos pais, amor por uma causa. Quem, por exemplo, nega a solidariedade vai dizer que não existe amor por uma causa. Amor eu só posso ter por um parente ou pelo dinheiro. Por uma causa impossível. Então, na verdade, nós somos filósofos o tempo inteiro. Porque tudo que eu falar aqui é filosófico. Se eu falar de morte, me desculpe, qual é a religião de vocês? Eu não estou inquirindo, não. Qual é a religião de vocês, por favor? Quem aqui é católico?
Eu. Você acredita em vida após a morte, certamente. Sim. Sim, não estou discutindo. Isso é uma filosofia. Uhum. O catolicismo é uma filosofia no sentido lato, não no sentido estrito. É uma filosofia acabada de vida. O mundo não acaba. A vida não acaba. Eu, por exemplo, sou ateu. E eu não estou discutindo religião, tá, gente? É uma bosta, desculpa. Porque, para mim, eu penso que assim, um ateu fica feliz de morrer. Não, não fica feliz. Não fica feliz. Mas, para mim, morreu, acabou. Na minha cosmovisão, na minha filosofia, morreu, acabou. Quem é espírita acha que morre e reencarna. Então, tudo isso é filosofia. Pode falar, Gessner. Pode falar. Não estou escutando. O microfone desligado. Liga o microfone para falar. Eu sou um anarquista espiritual, então eu sou cristão, eu sou budista, eu sou espírita, não praticante. Só às vezes. Tem uma filosofia própria de vida, inclusive vai encaixar na segunda parte do que eu vou falar, do Gramsci. Então, assim, todos nessa sala são filósofos, todos aqui, todos são filósofos. Aí eu parto para a segunda parte do que Gramsci fala, e aí é a dialética, tá? Porque uma coisa na dialética interessante, por que a dialética é interessante? Eu vou falar isso aqui, se vocês tiverem muita dificuldade com isso, a gente explica com calma. A dialética, ela fere o princípio da não contradição. O que é o princípio da não contradição? Pela lógica aristotélica, se A é B e B é C, todo C é A. Se A é B e B é C, A é C e C é A. A igual a B, B igual a C, A igual a C. Lógica aristotélica formal. Qual é a diferença para a lógica dialética? A igual a B. B igual a C. A diferente de C. E minha cabeça agora pirou. Por quê? A dialética vê a realidade em movimento. Então, o A está se transformando em B. E o B está se transformando em C. Então, o C já não tem um momento do A. Ele já é o B transformado. Então, ele não tem mais a relação com A. Então, eu posso dizer, por exemplo, que todos nessa sala são filósofos, e depois eu vou perguntar, além do Rudimar, mas alguém aqui tem formação em filosofia? Não. Mas alguém aqui tem formação em filosofia? E, no segundo momento, eu vou dizer aqui. Mais alguém? Pode falar. Eu fiz especialização em filosofia política. Ótimo. Você é a Cerise, né? Cerise, isso. Então, beleza. Então, eu vou dizer o seguinte. Nessa sala, no primeiro momento, todos são filósofos. No segundo momento, eu vou falar o seguinte. Nessa sala, só tem 3 filósofos. Roberto, Cerise e Rudimar. O que o Gramsci está dizendo? Que quando ele fala assim, todos são filósofos. E no segundo seguinte, ele fala assim, não, nem todos são filósofos. Filósofos são aqueles que pensam com coerência, de maneira não caótica, de maneira em que você concatene o pensamento em termos de causa e efeito, em que tudo que você pense tem que ser provado. A filosofia é uma ciência, é um pensar não fragmentado, não caótico e coerente. Então, por exemplo, ele não é julgamento religioso, não estou disputando religião. O Gramsci vai dizer o seguinte, o pensamento de que eu tenho uma vida após a morte católica é uma filosofia. Mas quando eu penso cientificamente, como eu não posso provar, eu já não posso considerar filosofia. Filosofia é aquilo que eu tenho uma prova científica, uma prova dedutiva ou indutiva, que eu posso provar. Então, ele fala o seguinte, nem todos são filósofos. Efetivamente, filósofo vai ser aquele ou que tem um mistério filosofar. Filósofo não é só aquele que tem uma invenção, por exemplo. Eu não sou filósofo no sentido de Nietzsche, de Marx, de Engels, de Hegel. Eu não inventei nada novo, não criei um novo ramo da filosofia. Mas no momento em que eu pesquiso esses filósofos e faço com que o meu pensamento seja coerente, não caótico e não fragmentado, eu me filio a esse tipo de pensar, eu sou filósofo também. Então, Gramsci vai dizer assim, todo mundo tem ideologia, todo mundo tem filosofia, mas filósofo é só aquele que pensa o seu pensamento, ou seja, não pensa de maneira passiva. Todos são filósofos no sentido lato, mas no sentido estrito, nem todos são filósofos, porque você aceita passivamente uma série de pensamentos e não os enfrenta.
filósofo seria ou aquela pessoa que trabalha com filosofia, ou especialista, ou aquela pessoa que, mesmo não sendo especialista, e pasmem, Gramsci não era especialista, Gramsci era um operário que, por 2 vezes, foi expulso da faculdade, porque tinha grandes problemas de ficar na faculdade, por uma questão de saúde, por uma questão de sustento, não tinha como se sustentar, não tinha saúde suficiente, morre na prisão, mas ele é filósofo porque o saber dele era do mesmo nível ou no nível maior do que os filósofos especialistas. Entenderam o que eu estou dizendo? Não é nada assim tão fora do comum. O que seria o filósofo primeiro, o filósofo depois? Quero escutar vocês, por favor. Todo mundo em silêncio, gente? Entenderam? Tem dúvidas? Querem colocar alguma questão? Não. Pode colocar, Jeremy. Tá querendo falar, pode falar. Não, eu estou só concordando. Então, vocês entenderam isso, né? Então, o Gramsci vai dizer o seguinte: todos os seres humanos são filósofos. Todos os seres humanos têm ideologia. Só que a maioria das pessoas não sabem que tem. Porque as pessoas pensam que ideológico é só o comunista, é só o socialista, é só o cara que fala eu sou comunista, eu sou socialista, ou então extremista de direita, eu sou fascista. O cara que fala assim, eu sou apolítico, essa pessoa que é uma besta quadrada, eles consideram que não tem filosofia. Porque, efetivamente, quem estuda filosofia sabe que não existe ninguém apolítico. O se dizer apolítico é apenas se dizer eu sou conservador, eu estou do lado do opressor, eu não quero saber o que acontece com os outros, eu sou não solidário, eu não quero participar, eu não quero saber. Não existe o ser apolítico. O ser apolítico é o dizer eu sou apolítico, eu me filio a uma ideologia, que é a ideologia que conserva, que é a ideologia que mantém. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender que ideologia seria essa construção. Vocês viram lá, quem leu o texto da Marilena Chauí, que ela vai fazendo uma historiografia do termo ideologia até o positivismo e pós. Mas, em linhas gerais, ideologia seria todo o conjunto ordenado de pensamento e estruturado que tem começo, meio e fim. Por exemplo, o cristianismo é uma ideologia. Não é uma ideologia homogênea. Não existem 2 cristãos iguais. Você pegar um cara da teologia da libertação e pegar um cara do Opus Dei, você trancar na mesma sala, na semana seguinte você vai lá, só tem os ossos. Se você trancar o Frei Beto com aqueles caras do Opus Dei, alguém vai ser morto naquilo ali, se botar preso na mesma sala. Então, mas o pensamento cristão ele tem, efetivamente, alguns dogmas que são absolutos. A transubstanciação do corpo de Cristo, a divindade de Jesus, a divina trindade, e isso dá uma certa, não homogeneidade absoluta, mas dá uma certa coerência ao pensamento cristão. Então, o pensamento cristão é uma ideologia. O pensamento budista é uma ideologia. O pensamento evangélico e o pensamento católico são 2 ideologias diferentes. O pensamento evangélico ou protestante é dividido numa série de pequenas ideologias. Então, quando alguém fala o comunista é ideológico, é verdade. O socialista é ideológico, é verdade. O cristão é ideológico, o budista é ideológico, o espírita é ideológico, o torcedor do Internacional é ideológico. O torcedor do time de futebol faz parte de uma ideologia. Faz parte de uma irracionalidade que a gente alimenta, porque é uma forma da gente extravasar também. Mas é uma ideologia. Até onde vai o limite da minha torcida faz parte dessa ideologia. O Gramsci está brincando com isso. Ele está mostrando que esse ser não ideológico não existe. Todos somos homens massa, que é o conceito seguinte. Até aí foi, gente. Queria escutar vocês um pouco. Eu fico muito contrito de ficar falando e as pessoas não falarem. Parece que as pessoas ou não estão entendendo, ou não estão... Vamos dialogar um pouquinho. Eu quero escutar vocês, por favor. Ninguém quer falar nada? Posso falar? Posso falar? Roberto, eu acho interessante também a questão de pensarmos a ideologia partindo da teoria da análise do discurso, né? Porque ela traz essa questão da nossa ilusão de sermos produtores do nosso pensamento. Sim. E produtores até da nossa subjetividade, né? Porque segundo a teoria, né, da ideologia do Piaget, que também envolve a questão da psicanálise, né?
Nós, na verdade, chegamos nesse mundo com todo um discurso pronto, contra o qual é muito difícil nós lutarmos, né? Então, nós temos a ilusão de que nós somos donos do nosso discurso. E aí isso vem muito nessa questão que a gente estava falando aqui no início agora, né? A TV te passa toda digamos, um comportamento que, na verdade, ela não está te dizendo para fazer, né? Mas tu vai seguir independente, e mesmo assim tu segue dizendo que é um pensamento teu. Não, eu vou comprar o carro do ano porque eu quero ter o carro do ano, eu vou fazer isso porque eu quero, eu vou fazer aquilo porque eu quero, mas a gente já vem para o mundo com todo esse discurso. Eu acho isso pessimista, mas ao mesmo tempo é muito mais, sei lá, eu acho importante, né, a gente ter O Sartre dizia que o homem é condenado à liberdade, né? O Sartre tinha um conceito da traição, porque, na verdade, tem dois conceitos de liberdade. Um que é fortuito, de que você é livre para fazer o que você quer, mas qual é o móvel do seu querer? O que te faz querer uma coisa? Por exemplo, eu li... Outro dia eu fui reler não é a Sociedade de Espetáculos, desculpa, peraí, já vem. A Indústria Cultural do Adorno. Tinha uma parte lá que eu nunca tinha reparado. Eu nunca tinha reparado vendo filme de Hollywood, nunca tinha reparado. Você vai ver que no filme americano, o homem e a mulher que trai, ele de alguma forma é punido no filme. Aquilo tem ligação com a visão monogâmica e moralista dos Estados Unidos. Isso não é ideologia? Você não precisa dizer, pregar na Bíblia, não sei o quê. Você coloca que essa pessoa é infeliz. Pode ver que a pessoa que não está numa relação monogâmica e estável, em algum filme do cinema, ele é uma pessoa infeliz, ele é uma pessoa que não consegue se encaixar, né? Você vai ver que os filmezinhos de comédia romântica, que parecem inocentes, não são inocentes. Eles padronizam um comportamento, né? Por mais que a mulher obtenha o sucesso que for, se ela não for casada e não tiver o filho, ela não é feliz. Pode ver em toda comédia romântica. Isso é ideologia. A gente pensa que ideologia é só o Lula falando, companheiro, vamos derrubar o Bolsonaro. Não é. É que a gente tem a ilusão que ideologia é só o discurso político. E o discurso político é feito o tempo inteiro na televisão. O que é uma vida de sucesso? O que é uma vida bem-sucedida? Por exemplo, hoje a gente tem os filósofos da autoajuda, né? Os filósofos da filosofia do sucesso, da filosofia da prosperidade. A gente já tem agora a teologia da prosperidade, que é a filosofia da prosperidade. Não que eles sejam ruins, alguns até são. Você pegar Pondé, Karnal, Cortella, eles inauguraram um novo filão, que é a filosofia da prosperidade. O que eles estão vendendo não é mais filosofia, eles estão vendendo a ideia de que você pode ser rico com filosofia. E quem não é rico está ferrado. Isso é extremamente ideológico, a gente não consegue compreender. O que é ideologia é uma coisa... A ideologia é muito densa, a gente não consegue ver fora da ideologia. Só para completar para vocês de novo, por exemplo, eu vi uma entrevista do Saramago e eu, infelizmente, não estou achando essa entrevista. Seria muito legal botar para vocês. Saramago é ateu, morreu ateu. E uma vez fizeram uma pergunta para ele e falou assim, não, eu sou cristão. E as pessoas acharam que o Saramago tinha se convertido, as pessoas não entenderam o que ele estava falando. Ele está dizendo assim, numa sociedade cristã, com moral cristã, ninguém pode ser ateu. Não existe nenhum ateu no Brasil. Eu sou ateu, ao mesmo tempo eu não sou. Qual é a possibilidade de eu viver com uma moral que não seja moral cristã no Brasil? Qual é a possibilidade? De eu viver fora da moral social. De estabelecer outros parâmetros de moral que não sejam os parâmetros cristãos. O cristianismo vai me impor um tipo de comportamento do qual eu não posso fugir. A minha liberdade é muito restrita. A minha liberdade é extremamente restrita. Por isso que o Sartre ele pega, na verdade, uma frase que é do Hegel, repetida pelo Marx, e que ele transforma numa outra coisa. O Marx vai dizer, vindo de Hegel, que liberdade é descoberta na necessidade. O que é necessidade? Necessidade não é necessidade que eu tenho de comer, de beber, de ter amigos, de transar. Não é isso. Necessidade são as leis que regem a vida social. Porque, da mesma maneira que tem leis que regem a vida do universo, tem leis que regem a vida social. Não quer dizer que elas regem de maneira tal que elas não possam ser modificadas.
mas elas são modificadas até certo ponto. Eu não posso dizer que meu filho vai nascer rico, porque eu quero que ele nasça rico. Meu filho vai nascer pobre, porque eu nasci numa classe social explorada, eu não tenho como fazer meu filho nascer rico. Essas leis sociais que eu não vejo, essa necessidade, ela determina a minha existência. Então, o marxista fala, liberdade é a descoberta da necessidade, é agir com conhecimento de causa, e não agir de forma fortuita. Eu não faço o que eu quero. Eu faço aquilo que me é possível fazer, deliberando com conhecimento de causa. O Sartre vai colocar isso de maneira mais pessimista ainda, Ciris. O Sartre vai dizer que a liberdade é uma maldição. A liberdade é uma maldição, porque você, depois que descobre como funciona tudo, como funciona, inclusive, a sociedade, e você se omite, você é um traidor. A omissão é uma traição. Ele cria a categoria da traição. Se eu sei, por exemplo, que Bolsonaro é um fascista, golpista, um fascínora, e eu não quero agir, eu sei que eu estou agindo com omissão. Eu sei que eu estou traindo o meu dever como ser humano. Então, a minha liberdade, eu não tenho liberdade de dizer eu não vou agir, porque a minha omissão é criminosa. Então, a ética sartreana, inclusive, é uma ética muito pesada. Mas, de qualquer maneira, o que eu estou querendo falar para vocês é o seguinte: a ideologia ela está o tempo inteiro ali. A ideologia não é uma coisa que você possa falar assim, vou fugir da ideologia. A ideologia, não terminando a aula, terminando com uma definição, seria, na verdade, 4 coisas diferentes. Primeiro, seria esse conjunto de estruturas de pensamento fechadas, determinadas, corporificadas numa superestrutura determinada. Cristianismo, budismo, comunismo, fascismo, keynesianismo, tudo isso são ideologias. Tudo isso são ideologias. Segundo uma visão marxista, e é muito legal isso, Marx fala, eu não sei se vocês conhecem isso, não sei se você, Cerise, conhece isso, que toda ideologia é falsa. Por que toda ideologia é falsa? Toda ideologia é uma mentira. Alguém já escutou isso? Inclusive, o marxismo é uma mentira. Alguém já escutou Marx falando isso? Não. Você conhece essa história, não? Com certeza, com certeza. Ele fala que toda ideologia é uma mentira. O que quer dizer com isso? Toda ideologia é falsa. Isso é muito importante. Pode falar, Rudimar. Até porque, professor, me desculpa, eu cheguei tarde, porque eu sou um analfabeto nisso daqui. Eu tive que recorrer à minha filha em Porto Alegre, porque não entrava. Não, a gente estava aqui só no blá blá blá. Não entrava esse troço aqui, então, né? Eu cheguei tarde. Eu não sei o que vocês adredemente parlamentaram aí, mas é um prazer estar aqui com vocês, sim. Eu queria te dizer assim que toda vez que eu ouço falar em ideologia, eu penso em insurgência. Né? Para mim, mas a minha pergunta é a seguinte: por que o Marx falou que toda ideologia é uma realidade invertida, é falsa? Aí, se for lá para o Nascedor, o termo ideologia e tal, ele está com a Revolução Francesa, né? E lá o próprio Napoleão, em determinado momento, né? Quando ele se serve, mas depois não presta mais o Instituto de França, né? Uhum. Que o Tracy, em 1801, publica aquilo, primeiramente, se tem notícia daquilo que é ideologia hoje, né? Lá depois, primeiro o Napoleão se beneficia, mas depois ele proíbe até, né, que se lecione lá no Instituto sobre moral e sobre política. Por quê? Porque o que eles queriam, na verdade, é criar esse grupo, a ideologia como a ciência das ideias, que, aliás, é a etimologia do termo, né? Eidos, do grego, ideia e logos. E aí, num deboche, num discurso de 1812, o que o Napoleão diz? Não, isso daí é uma ideologuês, porque ideologias são ideias, vai dizer como, deixa eu ver se eu lembro, são ideias abstratas, falsas e, qual é a outra? Irresponsáveis. E, num primeiro momento, o marxismo se serve disso. Não, sim, mas ele não se serve disso. E é daí que brota a ideia, aquilo que Marx, né? Porque depois, tanto é que em
vencida a Segunda Guerra e com o Manifesto Comunista. Eu não quero me alongar, só quero... e já termino com o Manifesto Comunista. O marxismo se torna a grande ideologia, né? Como, num primeiro momento, o próprio Marx, ele certamente, se servindo desse pensar que Napoleão esboçou, ao reprimir aquilo, né? Ele também considerava uma coisa utópica, uma coisa irrealizável. Para Marx, o que vale é a praxis, né? O discurso prático. Mas a praxis também é ideológica. Isso que é legal, porque assim, a ideologia... Por que ele te fala que toda ideologia é falsa? Porque, mesmo que elas se aproximem o máximo da realidade, e aí é uma coisa hegeliana, ninguém pode ter a realidade na cabeça. Você sempre tem a imagem de um objeto. Então, por mais próximo que você esteja da realidade, você nunca vai ter essa realidade dentro da sua cabeça. Então, toda ideologia, mesmo o marxismo, é falso. Por que é falso? Porque ele é datado, ele é uma aproximação da realidade e ele vai ser superável no tempo. Isso é muito importante, porque um certo marxismo é escatológico. O que é escatológico? A religião cristã é escatológica, né? Filosofia, não estou falando de fezes, não tem, gente, de vômito, não. Escatologia é aquela ciência ligada à religião, que define quem é bom, quem é mal, juízo final. Então, assim, o Rudimar não é comunista, então ele não presta. Então, o marxismo, a partir de um determinado momento, ele vira uma escatologia. Eu sou detentor da fé marxista, quem não segue a fé marxista não serve. E o Marx ele tinha horror a isso, mas interessante é isso. O Marx dizia, num determinado momento aí, o que eu estou falando não vai servir para porra nenhuma. Vai estar ultrapassado. Tanto que o termo marxismo não é de Marx. O termo marxismo é um termo criado durante a vida de Marx e cristalizado pós-morte de Marx. Então, assim, numa certa visão de mundo, toda ideologia é falsa, porque ela é sempre uma relação minha com o objeto de estudo, uma relação entre o ser e o objeto, né? Essa essência é uma essência sempre fugídia. Eu não sei quem é o Rudimar. Eu não posso entrar no Rudimar, eu não posso ter o Rudimar completamente. Mesmo que eu estude o Rudimar, mesmo que eu case com o Rudimar, moro com ele 40 anos, eu nunca vou saber realmente o que é o Rudimar. É óbvio que se eu casar com o Rudimar, eu vou saber mais do Rudimar do que a Maís. Se eu convivo com o Rudimar todo dia, se eu estudo o Rudimar todo dia, eu vou ter um conhecimento do meu objeto Rudimar maior que a Maís. O Marx não está falando que é impossível conhecer o Rudimar. Ele está dizendo que é impossível alguém deter absolutamente o objeto. Então, toda ideologia ela contém um quê de falsidade. Ela é sempre uma visão invertida do objeto. Isso é muito importante para a gente não transformar nenhuma ideologia em escatologia. Nenhuma ideologia numa verdade absoluta fixa, que não está datada. Nem dogmática, né? Sim, exatamente. Toda ideologia vai morrer, inclusive o marxismo. Mas você é maluco. Você está dizendo que você é marxista, está dizendo que o marxismo vai morrer? Sim. Aí eu vou apelar para o Sartre. O Sartre diz o seguinte: o marxismo é a única filosofia à vida, porque o objeto de estudo dele é o capitalismo. Ele vai morrer junto do capitalismo. E ele não conhece nenhuma outra grande narrativa suficientemente complexa para dar conta de analisar o capitalismo. Essa história da morte das grandes narrativas que tem na pós-modernidade, isso é uma outra história. Não vou confundir a cabeça de vocês, não. Existe essa disputa também, mas não vou entrar aqui. Mas, então, assim, o Marx, quando ele fala isso, ele pega realmente essa definição e aplica aos jovens hegelianos, mas, gente, não se iludam, isso se aplica ao marxismo também. Toda ideologia sempre tem um quê de falsidade. Todo conhecimento é sempre fugídio. Todo conhecimento é sempre uma aproximação. Toda verdade ela é relativa. Não quer dizer que ela não exista. Então, isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer o seguinte, ele não, né? Quando se estuda Marx, a ideologia também é um conjunto de ideias que você estrutura, e aí os ideólogos tinham um lado, e talvez fossem até mais progressistas que Napoleão, eles queriam continuar a Revolução Francesa para manter o status quo ou para derrubar o status quo. Essa é a definição sociológica de ideologia. Então, ideologia, no sentido das narrativas políticas,
são aquele conjunto de pensamentos, de estruturas de pensamento, de superestruturas de pensamento que você usa para manter ou para derrubar o status quo. Aí uma segunda visão de ideologia, que aí a ideologia já deixa de ser falsa e passa a ser a ideologia de combate, né? A ideologia, que como a gente está estudando aqui, que ideologia nesse sentido é isso, né? Você tem um conjunto de ideologias, mas que se encaixam numa ideologia maior. Então, você tem ideologia como, primeiro, estrutura de pensamento, que pode ser cristianismo, budismo, etc., etc., etc. Ideologia como falsa apreensão da realidade. E eu falei 4, na verdade são 3. Ideologia como estrutura que serve para manter ou para derrubar o status quo. E aí não só a estrutura marxista, por exemplo, você vai ter na Nicarágua uma revolução feita pela teologia da libertação, e com o Partido Social Democrata, e com uma coxa de retalhos de partido, e com o Partido Comunista na reação apoiando a Chamorro. Então, a ideologia, quando a gente fala assim, fulano é ideológico, a Maís é ideológico, o Daniel é ideológico, o Gerner é ideológico, a Cerise é ideológico, o Rudimar é ideológico. Quando o Gerner fala para mim, eu sou um anarquista socialista, ele está fazendo as suas filiações ideológicas, que são diferentes da minha. As dele estão corretas, as minhas estão corretas, não sou eu que digo isso. Aí entra a questão da praxis. A praxis é a realidade. O que vai dizer se essa ideologia é mais válida ou menos válida é a realidade. Tanto que o Marx, pouca gente sabe, uma passagem muito interessante do Marx, eu não sei se eu coloquei na bibliografia, eu botei na bibliografia a teoria da Revolução do Jovem Marx, não? Cheguei a colocar, não? O Marx Alguém aqui já ouviu falar que o Marx foi anticomunista? Sabem dessa fofoca? Alguém já ouviu falar dessa fofoca? Pois é, o Marx, na Alemanha, ele era anticomunista. Tipo Olavo de Carvalho? Não. Porque o comunismo que ele tinha na Alemanha era o comunismo grosseiro de Ruge. Era o comunismo do amor ao próximo, da igualdade, da fraternidade, do amor. E o Marx olhava aquilo e falava assim, gente, isso aqui não vai resolver a vida de ninguém, não. Esse negócio lá em Ribeiro não vai resolver a vida de ninguém, não. Quando ele vai para a França, aí ele conhece o comunismo de verdade, que é o comunismo da Liga dos Justos, é o comunismo dos operários franceses, é o comunismo do pessoal que estava na fábrica sendo macetado pelo patrão. Ele fala, não, peraí, comunismo é outra coisa. Aquele negócio do Ruge não serve mesmo, não presta para nada. Agora, esse negócio aqui é legal. E aí é que está, inclusive, a questão da falsidade. Olha a ideologia falsa do Ruge. O que ele traduzia para a Alemanha como sendo comunismo era uma coisa do princípio dos fabianos, da liberdade universal, do amor absoluto, da fraternidade. Não que isso não caiba também no movimento comunista. Mas não é isso que determina para Marx que um cara é comunista. O Marx ele chega a ser grosseiro quando fala o que é um comunista. Comunista é aquele que faz parte do movimento comunista. Ponto. Ou seja, a prática critério da verdade. Se eu li todos os livros de Marx, mas o pau está comendo, eu fico em casa assistindo a Netflix, eu sou menos comunista que a Maís, que está tomando gás lacrimogêneo na cara. Para o Marx é isso. A Maís está tomando gás lacrimogêneo na cara, peitando a polícia do Bolsonaro. Eu estou em casa assistindo a Netflix, falando, olha, nossa, o Marx é legal. Então, esses conceitos para Marx são mais concretos. Fale, Maís. Desculpa, eu juntei muita coisa agora, eu fui muito rápido. Perdão. Não, está ótimo. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. A tua fala, sim, de alguma forma, já esclareceu uma dúvida que eu tinha, que eu fiquei principalmente quando eu li o livro da Chauí. Tu fez uma afirmação a partir de Gramsci de que todos têm ideologia. Depois, no desenvolvimento da tua fala, tu foi trabalhando isso. Mas, na discussão da Chauí, ela apresenta a ideologia, numa perspectiva marxista, de um viés como se fosse negativo, sempre como ocultação das relações de dominação. E, num determinado momento do livro, ela chega a afirmar que seria um contrassenso a gente pensar na ideologia dos dominados, que não seria exatamente uma ideologia, porque a ideologia sempre teria esse viés de ocultamento e de dominação.
Então, assim, se tu pudesse tratar um pouco mais sobre isso, porque essa é uma dúvida que eu já tenho há algum tempo, a partir de outras leituras que eu fiz. É que, na verdade, que assim, a gente está muito acostumado a dialética dá nó na cabeça, tá? A dialética deu muito nó na minha cabeça. Quando estava fazendo meu mestrado, eu até hoje tenho muita dificuldade com dialética. Eu estou aprendendo. Eu tenho muito medo aqui, principalmente de boa parte dos brasileiros que falam que são grandes dialéticos. Quando você vai ver os caras dizem tese, antítese e síntese. Eu vou dizer duas coisas para vocês, uma coisa para vocês. Aliás, duas. Uma, Hegel nunca falou isso. Nunca falou. Tese, antítese e síntese. Duas, Marx nunca falou isso também. Essa redução da dialética, a tese, antítese e síntese, é uma redução. É uma redução. Essa coisa do fenômeno, de você entender o fenômeno, da relação entre o ser e o objeto, da compreensão de que você só pode compreender o objeto se apropriando dele, não há uma relação. Porque é o seguinte, mas tudo bem que agora eu vou abstrair mesmo, mas para entender o pensamento dialético. Na verdade, quando eu falo que a verdade é uma relação entre mim e o objeto, eu sou um ponto fixo. Isso é o pensamento kantiano. Parece que eu sou o ponto de partida, como se eu fosse um pequeno Deus. Eu sou Deus. Eu sou o ponto de partida da verdade, por isso que toda ideologia é falsa. Mas, na verdade, eu não sou ponto de partida, desculpa a expressão, de porra nenhuma. Tudo que eu tenho aqui em mim é um conjunto de pensamentos dos quais eu me apropriei, muitas vezes de forma passiva. Quando eu vou analisar um objeto, esses pensamentos que são meus, de verdade, não são meus. Me foram legados. Então, quando eu olho para o objeto maíz, tudo que eu penso de você são coisas que eu já tomei emprestado. Essa relação que eu tenho contigo não é uma relação entre eu e um objeto. Uma relação entre uma... Além dela ser bidimensional, né, e dela ser contraditória, eu também sou objeto do objeto. Eu também sou objeto do objeto. Tudo que eu penso de você, eu sou objeto do meu conhecimento. Você é objeto do meu conhecimento, mas sou objeto do meu conhecimento. O que eu penso de você não é um pensamento que vem da minha cabeça. É de uma série de conceitos que estão no processo. Então, por isso que toda ideologia, no fundo, é falsa. Porque a ideologia é esse complexo de complexos que não tem fim. Quando a Marina Chauí fala que não pode ter uma ideologia dos dominados, talvez ela queira dizer que não pode se construir esse conduto que muita gente construiu, por exemplo. Se tiver alguém aqui do PSTU, não fique zangado comigo, né? Podem marcar depois para me bater. Qual o grande problema do PSTU? O PSTU ele tem um ponto fixo, ele parou no tempo e no espaço. Ele tem uma filosofia marxista que está no século XIX e nunca vai chegar no século XXI. E a ideologia ficou falsa. O Marx nunca falou que a gente tem que, por exemplo, construir um partido bolchevique no Brasil. O bolchevismo é algo datado, ligado àquela experiência da União Soviética. Por exemplo, existe uma discussão entre a Rosa e o Lenin sobre que partido estava correto. E, assim, os rosa-luxemburguianos têm ódio mortal dos leninistas. Os leninistas têm ódio mortal dos rosa-luxemburguianos. O pessoal da Rosa fala que os leninistas são autoritários. E o pessoal do Lenin diz que o pessoal da Rosa é anarquista. E eu digo o seguinte, gente, a experiência da Rosa na Alemanha era uma. A Alemanha é um país de centro capitalista não periférico que tinha uma classe operária mais organizada na Europa naquela época. Já estava mais organizada que a da França. A experiência da Rosa é única. A experiência do Lenin é outra. Num país que tem czar, se você reunir 3 pessoas na rua, os 3 vão para a Sibéria. A polícia chega te dando porrada. A única forma de fazer partido ali é partido militar, oculto, clandestino. Aí chegam os malucos dizendo que no século XXI a gente tem que fazer um partido clandestino no Brasil. Mas entra no meu partido, mas não conta nada para ninguém, não. Então, por isso que, de repente, essa ideia de que ideologia seja falsa é contra essa cristalização. Eu tenho um texto para te dar, não estou aqui com ele, mas é desse livro,
a teoria da Revolução no Jovem Marx, em que o Michel Louvi ele dá tem duas definições de ideologia para marxista mesmo. Essa da falsa, você nunca vai cristalizar e criar uma estrutura de pensamento definida. Marxismo é sempre fugídio. A dialética é sempre fugídia. Você nunca chega a uma conclusão definitiva. Tem que estar modificando todo dia. Porque quando você chega a uma conclusão, a pergunta já mudou. Isso que é o grande problema do marxismo vulgar e para o marxista que aceita esse desafio. Agora, no sentido de que um determinado ponto de visão do mundo de uma classe em confronto, isso tem que ser estruturado numa narrativa, aí sim existe uma ideologia. Se você disser que não existe, você está desarmado para a luta. Num outro sentido, no sentido de que você tem que corporificar uma narrativa de luta de uma classe, que o Louvi vai chamar de visão do Belvedere, a classe que está mais embaixo tem a visão mais ampla, isso é uma ideologia, porque, por exemplo, entendendo que a filosofia, ao mesmo tempo, a ideologia, ao mesmo tempo que ela é falsa, ela é verdadeira. Vou te mostrar uma ideologia que é falsa e verdadeira ao mesmo tempo, o romantismo. O que é o romantismo? Quem já estudou literatura? É a demonstração da decadência da burguesia. A burguesia chega, faz sua revolução, agora eu alcancei o poder. A rapadura é minha, eu não vou dar para você. Me desculpe mais, dane-se você. Eu alcancei o poder, proletariado. Problema de vocês. Quando eu chego ao poder, aquele ideal de revolução permanente não me satisfaz mais. O romantismo é a decadência da burguesia. Eu tenho que recuperar os ideais cavalheirescos, eu tenho que recuperar a família. Então, o amor romântico é o quê? O amor homem e mulher para o casamento, para a procriação e para a monogamia. Eu tenho que recuperar todos esses ideais. Essa ideologia é falsa? É. É verdadeira? É também. É também, porque ela cumpre uma determinada função social. Ao mesmo tempo que a ideologia é falsa, ela é a verdade da vida. Porque tudo que você faz na sua vida é ideológico. Então, na dialética, a ideologia vai ser essa coisa dupla, ambígua. Ela é falsa no sentido de que não existe uma ideologia definitiva, nem o marxismo, o verdadeiro marxista, marxista dialético, sabe que o marxismo também é uma mentira, nesse sentido, tá? Mentira entre aspas. Ele também é uma mentira. Ele não tem uma verdade definitiva, ele não é escatológico, ele não vai salvar ninguém. Irmãos, reúnam-se atrás de mim, que eu vos salvarei das ilusões pequeno-burguesas. Não. Mas, ao mesmo tempo, ele é a grande narrativa que dá corporificação a uma série de estruturas de pensamento capazes de fazer frente ao capitalismo, que, por exemplo, existe mais-valia? Existe exploração da classe trabalhadora? Existe capitalismo? Existe imperialismo? Tudo isso é verdadeiro. Verdadeiro não porque é uma ideologia, é verdadeiro porque existe de concreto. Como é que eu corporifico tudo isso como uma narrativa de luta? Se eu digo que não existe mais nenhum... E tem gente que fala que não tem mais. Tem gente que diz que não tem mais, né? Ideologia nenhuma. Por exemplo, o pessoal que gosta do Zizek, tem muita gente que acha que o Zizek é marxista. Vou contar um segredo para vocês. Zizek não é marxista, tá? Zizek não é marxista. Ele é um grande crítico do Marx. E ele usa Marx. Para o Zizek, por exemplo, o marxismo não presta mais. Não tem mais nenhuma grande narrativa. O grande problema do marxismo seria tentar uma racionalidade onde não há racionalidade nenhuma. Estamos numa grande crise do iluminismo, não é possível nenhuma grande narrativa, então não tem o que se contrapor. A gente vai combater o capitalismo como? Eu não sei. Porque, na verdade, as pessoas que seguem o Zizek, muitas vezes não entenderam o que ele falou. Não estou dizendo que você não tem que ler, nem que ler não é legal. Mas, realmente, você entendeu o que o Zizek falou? Se eu não entender o que ele está falando, ele fala que o comunismo é possível. Como? Não tem estratégia. Segue partido? Não precisa de partido. Segue sindicato? Não precisa de sindicato. Então, não tem grande narrativa. Tem gente que fala isso? Tem. Tem gente que fala isso. Foucault fala isso. Zizek fala isso. Não tem mais partido, não tem mais grande narrativa, não tem nem ideologia nesse sentido. E a Chauí, ela é contraditória, porque ao mesmo tempo que ela fala isso, ela é uma mulher partidarizada, ela não é marxista, mas ela é... Caramba! Espinosista, que é até pré-marxista. Ela é uma filósofa espinosista, especialista em Spinoza e defende a ética espinosista. Ela é ideológica, defende uma ideologia pré-marxista. Está vendo a contradição da própria Chauí? Não existe mais ideologia, mas eu sou espinosista. Entendeu? Então,
pode parecer muito abstrato, porque o marxismo, esse marxismo que não para num lugar qualquer, ele é abstrato. E é importante que seja abstrato, porque senão você tem verdades absolutas. E o marxismo não tem nenhuma verdade absoluta. A não ser verdades absolutas do tipo: a Maísa existe, o Rudimar existe, o Daniel existe, a Cerise existe, o Gênero existe. Verdades absolutas. Poxa, legal. Grande porcaria. Foi muito abstrato, foi muito confuso, não? Não, ajudou muito. E realmente pensar numa perspectiva dialética, se para ti dá um nó na cabeça, imagina para mim. Mas quem que dá nó na cabeça? Eu sou uma aprendiz do sentido primeiro do Gramsci, né? Nem no sentido segundo. Não, mas é para isso aí que a gente está na cabeça, porque senão você se torna uma dessas pessoas que se alimentam do marxismo vulgar. Esse marxismo já tem todas as verdades. E rapidinho, antes de passar para vocês de novo, o Gramsci, rapaz, nesse texto, não sei se tem nesse texto em algum lugar, ele diz o seguinte, que é fantástico. O marxismo é, num primeiro momento, um preconceito na cabeça do operário. Porque, como todos somos ideológicos, todos nós temos rudimentos da mais avançada ciência, rudimentos dos preconceitos mais atrozes. Somos machistas, somos homofóbicos, somos racistas, acreditamos em superstição. Não me matem, tá? Não me batam. Acreditamos em astrologia. Tem um monte de gente aí que é super progressista, mas acredita em astrologia. Astrologia é terraplanismo, tá, gente? A gente acredita nisso tudo. Acredita em tarô, acredita em... Não é verdade? Então, ele vai dizer o seguinte, né? O marxismo é, num primeiro momento, um preconceito na cabeça do operário. Ele está olhando para aquela Itália. E, gente, não estou malhando a igreja, não, tá? O que é o operário italiano? É um operário extremamente católico que segue uma ideologia católica. Quando ele se converte ao marxismo, acreditando ou não em Deus, permanecendo ou não acreditando em Deus, ele está trocando ele está trocando um preconceito pelo outro, porque ele não tem desenvolvimento intelectual suficiente para passar de um modo de pensar que é extremamente mecanicista para um modo de pensar dialético. É impossível isso. Eu estou com 50 anos tentando aprender dialética. E a dialética ele tem um grande problema, ela só te pede uma coisa, que você estude ela a vida inteira. Ninguém domina a dialética, exatamente por essa perspectiva da fuga. E é uma perspectiva importante. Senão começa a dizer para você, eu sou o cara, me segue. Se eu começar a falar isso, por favor, me prenda. Entendeu? Tem muita gente falando isso. Eu sou o cara, me segue. Eu sou o cara da dialética. Eu sou o cara do partido. Eu sou o cara que sei tudo. Então, a dialética tem isso. E isso é o legal da dialética. A dialética diz, todo conhecimento é falível. Não quer dizer que a Terra é plana. Quer dizer que o conhecimento que a gente tem do universo, talvez daqui a 100 anos, quando as próximas gerações olharem e falarem assim, nossa, mas aquele pessoal era limitado, hein? Aquele cara Einstein era legal, mas pô, tem um cara muito melhor do que ele agora. Quer dizer que Einstein não foi importante? Foi importantíssimo. Mas pode ser que daqui a 100 anos a teoria de Einstein, da relatividade, seja muito, muito frágil perto do que a humanidade vai produzir. Entendeu o que é? Dialética basicamente é isso. Perdão, gente, eu falei demais, quero escutar vocês. Obrigada. Quero escutar vocês, por favor. Ponciano, e já que todos nós somos filósofos, depois a gente não é mais filósofo, e todos nós temos o professor é demitido na primeira aula porque confundiu a turma inteira e ninguém saiu entendendo nada e não quiseram a segunda. Tá, eu te pergunto, e o meio influencia na ideologia dos grupos sociais? Vamos lá. Nessa segunda parte, que a ideologia ela corporifica posições sociais, a ideologia é fundamental. O Althusser vai dizer, por exemplo, que, efetivamente, a coisa mais importante no capitalismo é a reprodução da crença. O capitalismo é uma crença. O Althusser vai falar isso, o Durkheim vai falar isso, o Walter Benjamin vai falar isso. O Benjamin vai dizer que a única crença que nós temos, todos aqui nessa sala têm, é o capitalismo. O que é o cartão de crédito? O que é o crédito financeiro internacional? O que é a Bolsa de Valores? O capitalismo está assentado num sistema de crenças. Tanto que, quando a confiança do mercado decresce,
se queima reservas assim. A última grande crise do capitalismo, em 2009, né, se queimou nos Estados Unidos $500 bilhão. $500 bilhão viraram pó. Assim, capital imaginário, capital virtual. Então, parece que a ideologia, que é tão fugídia e que não existe, ao mesmo tempo, ela é o que determina o ser do homem. O Althusser vai dizer, na outra aula que a gente vai dar, que nós se subjetivamos através da ideologia. Porque, efetivamente, se eu não acredito nesse sistema, ele desaparece. Por que o pobre é bolsonarista? Porque ele quer? Qual o processo que transforma o pobre em bolsonarista? Ideologia não é só uma estrutura de pensamento, ele é o aparelho que faz esse pensamento funcionar. Mais importante que reproduzir a mais-valia é reproduzir a ideologia capitalista dia após dia. O que faz as novelas da Globo? O que faz o Jornal da Record, o Jornal da Bandeirantes, o Jornal Nacional? O que faz os meios de comunicação todo santo dia? O que perfaz o seu ser em si? O que te faz ser Valdir? É uma série de aparelhos ideológicos que determinam a maneira como você ama, a maneira como você se relaciona. Gente, não estou pregando contra a monogamia, não. Por que nós somos monogâmicos, de verdade? É porque o ser humano é monogâmico? Ou porque nós aprendemos que a única forma de se relacionar em família é a monogamia? Existe a possibilidade de você viver bem numa sociedade cristã como a nossa, não sendo monogâmico? Você não sofrer censura, você não sofrer vergonha, você não ser colocado em escândalo. E não estou discutindo se é correto ou se não está correto, não. Estou falando que até as nossas escolhas amorosas, que parecem tão livres, não são livres. Até o que nos excita. Até o que é excitante, bonito, né? Até nisso a gente é padronizado. Vou dar um exemplo bem concreto. Quando eu era garotinho, mulher que seduzia era mulher que tinha seio pequeno. Eu lembro de uma frase, acho que foi da Catarina Bebê, que o seio de uma mulher tinha que caber na mão de um homem. E as mulheres faziam operações para reduzir o seio. A minha ex-cunhada, que tinha um seio enorme, ela fez uma operação para ter o seio pequeno. Isso eu tinha 19 anos. Hoje, o seio dela seria moda. Quer dizer que a beleza do seio é determinada também por uma indústria da moda. A indústria da moda é uma indústria ideológica. Nós temos o mesmo... Olha para um jogador de futebol e olha para um cantor de pagode, olha para um cantor de rap, para um cantor de brigarejo. É tudo o mesmo corte de cabelo, é tudo a mesma barba, é tudo a mesma roupa. Então, efetivamente, a gente acha que ideologia serve só para a disputa entre capitalismo e socialismo. A ideologia é nosso ser em si. Tudo é ideológico. A ideologia perfaz a forma como a gente se veste. A ideologia perfaz a forma como a gente se relaciona amorosamente. A ideologia perfaz a nossa felicidade. A gente coloca a nossa felicidade, a nossa realização, ela é baseada numa ideologia. Quem estudou muito isso foi a Escola de Frankfurt. Nós somos homens que temos o tempo industrializado. Não é só o tempo da fábrica, que é o tempo do Charlie Chaplin. Você já viu como é que é uma viagem de turismo agora? Você não viaja para descansar. Se eu viajar para algum lugar e não tirar 5.000 fotos e botar no Facebook, se eu viajar para algum lugar e não mostrar para todos os meus amigos, se eu viajar para o lugar da moda e não fizer aeróbica na praia, se eu viajar para o lugar da moda e não fizer todos os passeios que estão computados ali, se eu tirar férias para ficar em casa, dormindo, olhando para a parede, eu sou considerado um espantalho ou um ser de outro planeta. E o capitalismo invadiu até a nossa hora de ócio. E nessa hora de ócio, a gente tem que produzir aquela expectativa que a sociedade coloca em cima da gente. Nós somos a sociedade da vigilância. Olha o sucesso do BBB. Tudo isso é ideológico. É que a gente acha que ideologia é só disputa capitalismo e socialismo. Você pegar, por exemplo, a sociedade do espetáculo, do Guy Debord, e pegar a indústria do consumo, que eu sugeri para vocês, do Adorno,
vocês vão ver que, ao contrário do que a gente pensa, o nazismo na Alemanha tinha menos controle do indivíduo que a sociedade liberal democrática do século XXI. O controle do indivíduo para você controlar o indivíduo, você não precisa mais da violência. Você tem os meios de convencimento permanente para você controlar o indivíduo. Qualquer pessoa que pense diferente é o fracassado, é o destrambelhado, é o que não se encaixa. Pega, por exemplo, o filmezinho Inocente para adolescente. Quem é o cara que estuda? É o cara gordo, o cara com óculos fundos de garrafa, é o cara que não consegue sair com ninguém, é o fracassado na escola. Quem são os casos de sucesso? Por que meninas hoje, cada vez mais cedo, se suicidam, entram em depressão? Por que crianças de 15 anos estão fazendo cirurgia? É que a gente pensa que ideologia só capitalismo e socialismo. O capitalismo penetrou de tal forma na vida nossa, a sociedade do consumo dominou a gente de tal maneira que a gente não consegue entender que a gente é ideológico 24 horas por dia. Nesse sentido, Maís, a ideologia não é falsa. A ideologia é verdadeira pra cacete. A ideologia é verdadeira pra cacete. Eu acho que a gente tem que pensar, sei lá, na questão da alienação, né? Porque quando essa alienação é que faz com que a gente transfira, né, de nós, né, para todo esse sistema, né, ideológico, digamos, dominante, né, tome conta, né? Porque nós temos que entender que nós somos, digamos, alienados em algum grau, né? Em algum grau, todos nós somos alienados. Todos nós somos alienados. Isso, mas assim, ó, a gente não consegue entender, como tu falou, né, que todo esse movimento desse sistema, e eu vejo assim, ó, principalmente a questão da educação, né, a gente não se dá conta que o período da escola, né, assim, período regular, digamos, da escola, ou eu diria até sei lá, da faculdade, graduação, pós-graduação, é um período que a gente consegue ser menos alienado, é onde a gente consegue, digamos assim, ter as ferramentas para, pelo menos, entender essa alienação e essa dominação ideológica, né? Mas o que a gente faz, né? A gente vai no passo contrário, porque se tu for ver hoje, o que a gente usa a educação? A gente usa como uma qualificação de mão de obra, para a gente ser simplesmente uma ferramenta do capitalismo, né? E aí por isso tu perguntou, né, assim, quem é que é filósofo? Por quê? Porque, na verdade, a gente eliminou praticamente, né, do nosso dia a dia a questão da reflexão, do pensar, né? A gente simplesmente reproduz. A gente reproduz. Diz que pensar da angústia. Não, da angústia, e uma vez que tu fez esse movimento, tu começa a sofrer constantemente, né? É uma vida de sofrimento, porque tu vai sempre buscando em compreender e tu entende, tu não consegue, né? Mas assim, ó, é isso, esse movimento, esse sofrimento que te tira um pouco mais dessa alienação, né? Mas a gente não faz esse movimento, né? Então, sim, eu vejo que a educação sei lá, talvez a única saída, né? É aí que está. Eu vou te deixar mais angustiado. Assim, eu acho que eu vou ser demitido hoje, não tem segunda aula. Você pegar o Althusser, ele vai dizer que a educação é o maior aparelho de reprodução do capitalismo, porque a educação ela justifica a meritocracia e ela reifica, ela transforma em justo um sistema injusto. Porque quando a gente fala assim, a gente tem que ter igualdade de oportunidade na sociedade, que dá igualdade de oportunidade é uma sociedade justa. Mentira! Uma sociedade que dá igualdade de oportunidade é uma sociedade estruturalmente desigual, que tem que manter uma escada na desigualdade para se auto-justificar plenamente. Você fala igualdade de oportunidade, não é igualdade substantiva. Então, por exemplo, o Althusser é angustiante. O Althusser vai dizer o seguinte, sabe qual o aparelho de reprodução e manutenção da ordem? Não é a igreja, é a escola. É a escola. Porque a escola ela vai retroalimentar as diferenças, ela vai justificar pela meritocracia as diferenças.
Por exemplo, eu concordo contigo. Pobre. Não, deixa eu só terminar, já passa um minutinho. Eu sou um cara pobre, que vim da periferia. Qual o máximo que eu posso alcançar? Ciências sociais. Quem é que faz medicina na faculdade? Filho de médico. Quem é juiz? Filho de juiz. Então, a educação que parece libertadora, ela tem as caixinhas e encaixando cada pessoa da sociedade até onde dá para ir sem ameaçar o sistema. Desculpa, pode falar, Teresa. Só queria terminar esse pensamento. Sim, mas eu concordo plenamente contigo e essa divisão em caixinhas é digamos, é um movimento justamente para isso, para fazer essa perpetuação desse sistema que serve, digamos, eu concordo plenamente contigo. Mas no mesmo passo, quando a criança está na escola, ela tem a possibilidade de não estar trabalhando. Porque, por exemplo, eu vejo hoje que a gente está, digamos, na pandemia, tem muita criança servindo de mão de obra, muita criança trabalhando, que não está na escola. Então, eu concordo plenamente contigo, mas eu vejo ainda que talvez seja a única possibilidade, a única forma de a gente conseguir ao menos diminuir esse prejuízo, porque esse adolescente que hoje está trabalhando com 15 anos na pandemia, trabalhando na rua e ajudando a família, ele não está na escola, então as chances deles são piores ainda. Então, infelizmente, é por isso que eu digo, é muito angustiante, porque tu não vê a saída, mas tu enxerga alguns lugares, digamos assim, que poderia, né, ter algum efeito, né, positivo, talvez, sei lá. Deixa eu dar o Rudimar quer falar... Desculpa. Posso passar? Rudimar. Poncento não é gaúcho, não, né? Não, mas quando eu estava no sindicato... Tu mora no Rio Grande do Sul? Tu mora no Rio Grande do Sul? Fui muito aí ao Rio Grande do Sul, né? Porque eu estava no sindicato, eu fui da direção nacional da federação, eu fui muito ao Rio Grande do Sul. Por isso que, de vez em quando, eu falo igual a vocês, osmose, eu pego não, mas tu não é gaúcho, não. Mas a chamada... em Minas, eu saio falando uai, sou, que cor você quer, eu pego por osmose. Eu passei nesses dias, como eu estou jubilado, aposentado, eu li que embaralhou, porque, te confesso, eu estou um pouco afastado da filosofia e tal, mas uma coisa assim, a chamada educação me fez com que eu pontue um dado. No Rio Grande do Sul, nós temos uma pessoa que trabalhou muito com educação e que escreveu muito pouco, e que se chama Hernani Maria Fiore. Se tu leres o prefácio do grande livro, nesse tempo do negacionismo, e aí a gente vai entender o porquê dessa turma que está no poder quer negar essa pessoa, que se chama Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, quem vai escrever este livro, esse prefácio, que é algo monumental, eu te concito a que tu leia, né? É um gaúcho, Hernani Maria Fiore. É um catedrático da Universidade Federal. Eu já acho que li esse prefácio, que é Aprendendo a Dizer a Sua Palavra, que, aliás, é o que nós mais que na hora de nós, funcionários públicos, nós, né, alienados, que está na hora de aprender a dizer essa palavra e desmistificar essa ideia que tu colocaste muito bem até então, né, que quem realmente busca os seus direitos e tal é um ideólogo, é um comunista, está muito, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que a nível de Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul está muito presente isso. Mas eu quero dizer para ti assim, esse Hernani Maria Fiore, ele em 62, inclusive depois ele é expurgado da Universidade Federal, ele vai para o Chile e ele mora, adivinha com quem? Com Paulo Freire. E eu gostei quando lá no começo tu falava do Paulo Freire. Tu falaste Paulo Freire, né? Falaste que tu és freiriano, né? É isso? Toda a educação dos formadores da CUT passa por Paulo Freire. Tá. Eu não sou um Paulo Freiriano radical. Eu tenho... até por causa do autocérebro, eu não sou tão radical, mas eu efetivamente passo por Paulo Freire. Comunga do método educado por Paulo Freire. Tá. Então, assim, e aí, como esse Fiore não escreveu nada, e eu chego na ideologia, logo, eu não quero monopolizar, mas eu chego na ideologia. E aí tanto é que, olha o que o Paulo Freire dirá.
A colega chamou educação e tal. E aí ele insistiu para ele escrever esse prefácio, e o Paulo Freire dirá exatamente assim, ó, é uma das melhores coisas que eu conheço sobre o que diabo, expressão do Paulo Freire, é essa pedagogia do oprimido. O prefácio é, no fundo, melhor do que o livro. Prefácio escrito pelo Hernani. Então, assim, ó, acho que eu vou tentar recuperar essa ideia, porque realmente ele não escreveu nada, e alguns professores aqui escreveram textos escolhidos e tal. Por quê? Porque, para mim, está muito patente que nós vivemos as pegadas de um totalitarismo, né, integralistas, até nos moldes integralistas. Tu vai ver o lema do integralismo e olha desse moço que está na presidência ali e dessa turma, tu verás que há uma coincidência bastante grande. E Paulo, mas eu disse isso por quê? Porque não obstante aquilo que o Althusser tenha dito, eu quero ser um, entre aspas, um demagogo para dizer que realmente eu vejo a solução na academia, na educação, né? Agora, que educação? Aquela que eu tive, aquela educação? Não, mas é na educação. E tanto é verdade que o Fiore, por exemplo, ele vai ser expurgado pela concitação que ele faz ao alunado da Universidade Federal, onde ele era catedrático, né? E que foi a grande motivação de ser expurgado e ter que ir para o exílio e tal. E aí, dito tudo isso, eu quero te ler o que ele entende por ideia, por ideologia. Aliás, lá em 2001, que eu fui um aventureiro também, aí na minha defesa da dissertação de mestrado, onde tu passou por isso, tu sabe que a gente treme muito, né? Tá aqui essa aqui, ó, você está vendo? Né? Aliás, que eu devia ter publicado isso aqui. E aí um rapaz, que inclusive hoje é desembargador, que é o Antônio Maria Isart, é desembargador, está no Rio Grande do Sul, ele me pediu, mas afinal, o que tu entende por ideologia? Menino, aí eu não sei o que eu respondi, mas a grande verdade, eu disse que a minha delimitação consistia no quê? Em estudar os partidos políticos e o propósito na consolidação da democracia. Mas não deixava de responder a ele e respondi mais ou menos nesses moldes, que eu me filiava à concepção fiorana, e que diz exatamente o seguinte, e que muito traz no bojo aquilo que tu colocaste há tem pouco. Feita essa depuração, podemos dizer que ideologia é um conjunto de ideias-força, com o que o grupo social interpreta a situação histórica que vive e formula seus projetos relativos à sociedade. Não tem a pretensão de dar uma definição de ideologia, pois é dessas coisas indefiníveis, mas suponho que os elementos mais importantes para a sua caracterização estejam contidos nesta noção, sim, de ideias-forças. E mais um pouquinho, só daí que vai dizer, a ideologia é um engajamento profundo. Quando fala engajamento, é Gabriel Marcel que vem à mente, né? Que tem cunhou esse termo. Vital, total do homem através de certas ideias com as quais ele, por assim dizer, manobra a realidade. Por que eu fiz essa intervenção? Porque eu quero, inclusive, estou me propondo escrever alguma coisa. Eu estou juntinho de você, não tem nenhuma discordância aí. Eu tô me propondo, de repente, escrever alguma coisa nesse sentido, realmente pegando Fiore, o método Freudiano, né? Para que algumas pinceladas no sentido de apontar para esse rebanho que está aí, e na função pública, é um monte de proletariados, assim, ó, colegas proletários, sem querer, né? Tem a ideologia da classe dominante. Com donos ricos, como sendo a ideologia da classe dominante. Rico, né? Isso daí, né? No sentido de pinceladas, no sentido, gente, vamos acordar, sabe? E a grande é a ideologia como ideia, força para sair dessa desalienação, né? Para sair e buscar isso que essa emancipação, porque sem emancipação da classe, não obstante um plano de carreira que está vindo aqui no Rio Grande do Sul, sim, né? Sim. Que muita gente né? Nem com esse o futuro
no caso da classe funcional, e logo ali nós estaremos falando de sindicato, e sindicato no Brasil ele é forte a partir das ideias anarquistas, né? 1906, 1920, né? A minha provocação será exatamente essa: ideologia enquanto ideia, força, mas com fundo, sim, na educação. Agora, que educação? O método, eu não tenho dúvida, que é o método emancipatório, que não é só para o pré-escola, mas é para a universidade, é para todos. Isso é um processo lento, lentíssimo, demorado, não sei se vou ver, porque em razão da desgraceira causada por essa situação posta de gerenciamento da coisa pública, maximamente no plano federal, eu não tenho dúvida nenhuma que o processo será lento, mas que o processo de conscientização se dará, sim, no banco escolar. Não na família, porque a família... E aí é um processo demorado, e sempre tendo presente que a ideia, a força, a carga ideológica é essa: desalienar através do método pedagógico freiriano. Eu me alonguei, desculpe. Não, sem problema. Eu só fazer uma clivagem aqui, na verdade, agora fazer clivagem com 4 coisas. Primeiro, o conceito de alienação em Marx é um conceito complexo, porque não é um conceito de não saber. Eu até não sei se vou dar conta, na aula de aparelhos ideológicos de Estado, de elucidar o conceito de alienação. Se não der, de repente eu combino com o Valdir, eu faço alguma aula extra num dia aí, vejo o dia que vocês possam, eu faço uma aula extra só de alienação, que é um conceito em Marx muito importante, mas não é um conceito do não saber. Todos aqui nessa sala, incluindo eu, somos alienados. Não é possível, com o barão de Munchausen, que eu pegue aqui meus poucos cabelos e eu saia do atoleiro. A alienação é um processo de emancipação de classe, isso é uma coisa muito importante. E aí a minha discordância com relação à questão da educação, que a emancipação é sempre de classe, a emancipação não passa pela escola somente. É por isso que eu falei de 3 autores diferentes sobre educação. Paulo Freire é muito importante, mas o próprio Paulo Freire fala que numa sociedade de classe a educação nunca vai ser emancipatória. A educação formal, numa sociedade de classes, nunca vai ser emancipatória. A gente pode fazer a disputa dentro da escola. Essa coisa que falam que a universidade está cheia de comunistas, primeiro que é mentira, né? Então, eles falam que tem tanto comunista, gente, tem tanto comunista. Não é endereço de alguns aí no telefone, se não conversar com os comunistas. A coisa que menos tem é comunista. Eu sou um comunista e me sinto tão solitário, até nos partidos comunistas tem pouco comunista, né? Essa ideia do judeu errante, do Adorno, né? Do inimigo. Então, o comunista virou inimigo a ser atacado na sociedade. Então, qualquer pessoa que pensa diferente é comunista. Eu sou militante político desde 15 anos, tenho 50, sou do PT, e quando eu encontro um comunista do PT, eu até choro, cara. Eu chamo, pago cerveja, abraço, falo, nossa, você é comunista? Coisa mais rara dentro do PT achar um comunista. Eu fico feliz a beça. Então, o comunismo é uma coisa no Brasil que é residual. Um comunista está falando isso, é residual. São pouquíssimos. Qualquer pessoa no Brasil que fale, eu sou contra o Bolsonaro, vira comunista, no minuto seguinte, é uma bobagem tremenda. Quando eu encontro comunista, eu fico, nossa, eu choro e tudo. Choro e tudo. Né? Se eu, por exemplo, dependesse de comunistas para namorar, eu tinha morrido virgem, estava com 50 anos, ainda não tinha conhecido mulher nenhuma na minha vida, entendeu? Porque comunista é uma coisa rara no Brasil, coisa que não existe. São pouquíssimos, né? Mas, efetivamente, essa história da emancipação, ela não passa só pela escola. O Althusser diz isso bem claramente. O Althusser é um pouco pessimista. Ele fala que a escola é o aparelho que forma para o capital, que conforma para o capital. Escola primária, escola secundária, escola universitária. Até os cursos que parecem revolucionários, porque criam exatamente aquela clivagem daquilo que pode ser efetivamente hierarquizado como revolta. O limite da revolta, você disciplina a revolta. Aquela classe universitária culta, que fala bem, fala, nós somos socialistas, é o que o capitalismo permite. Pô, isso aí, tá vendo? Você pode ser comunista na sociedade capitalista. Desde que você fique na universidade, dando umas aulinhas, né? Vendendo curso para Bogeres. Né? Você pode. Você não pode levantar a classe. Você não pode fazer revolução. Então, o Althusser é muito pessimista. Ao mesmo tempo que o Althusser fala, a escola é um aparelho ideológico, então está em disputa. Tudo que existe na sociedade, a família, a igreja, tem que disputar a igreja. Eu não sou católico,
mas por disputar a Igreja Católica. Porque se o Opus Dei ganhar da teologia da libertação, a gente está ferrado. Então, na Igreja Católica, né, tem um jogo lá, Teologia da Libertação versus Opus Dei. Eu vou lá com a bandeirinha da Teologia da Libertação e falo, ó, bora, Frei Beto, vambora, Leonardo Boff. Tudo são aparelhos ideológicos. Não é um aparelho ideológico só. E a emancipação da classe, o próprio Paulo Freire vai botar isso, que essa educação emancipadora é uma educação da classe. É quando você está falando de ideação, a ideologia como ideologia de classe é essa passagem da classe em si em classe para si. É quando aquele trabalhador entende que ele não é rico. É quando aquele trabalhador que trabalha no Uber entende que ele não é empreendedor e que ele não vai ficar rico pedalando uma bicicleta dia e noite. Ele fala, sou parte de uma classe explorada e a única forma de eu me emancipar é me unir com o resto da classe. Isso não é fácil. Então, eu sugeriria, em relação à questão da escola, 3 autores. O Paulo Freire, né? Mas que ele vai dizer que essa emancipação é de classe, e não é só através da escola, mas ele é mais otimista. O Althusser, eu sugeriria um livro, o Mesaroz, que é Educação para Além do Capital, que ele vai muito na linha do Althusser, diz, olha, a escola não vai libertar ninguém. Porque o capitalismo não vai criar uma estrutura de libertação para os pobres. A educação pública universal não criou revolução em lugar nenhum do mundo, nem vai criar. A escola não é um aparelho feito para libertar a classe trabalhadora. É uma ilusão que, inclusive, hoje, compactuam dela nós e a extrema-direita, com essa bobagem aí de escola sem partido. Parece que alguém vai para a escola e volta comunista. É mentira. Não quer dizer que a gente não tem que disputar o aparelho ideológico de escola. Eu acho que tem que disputar. Não tem que dar para eles. Não tem que aceitar escola militar. Não tem que aceitar escola que proíbe educação corporal, educação sexual. Né? Educação sexual, gente, é uma coisa... a gente tem que falar o óbvio. Quando eu era garota, tinha educação sexual. A minha professora não tirava a roupa e transava comigo, não. Educação sexual é botar um quadro lá e mostrar os órgãos reprodutivos. E falar para uma adolescente que ela vai menstruar e que ela vai engravidar. E o que é uma gravidez? E quais são os perigos de uma doença sexualmente transmissível? Na década de 80, eu, numa sala de aula, escutava isso. E agora, no século XXI, uma concepção fundamentalista medieval, querem dizer que o professor não pode falar isso. Se o professor falar para uma menina que ela vai menstruar, a menina vai sair dali, vai para um motel com 10 meninos e vai fazer uma suruba. Essa é a sociedade louca que a gente está vivendo. Essa é uma disputa ideológica. Essa é uma disputa ideológica que a gente tem que fazer. Quer dizer que a gente não pode mais dar aula de corpo humano. Esses caras estão entendendo que a educação sexual é para as crianças transarem. É uma coisa muito doida. A sociedade brasileira virou uma jabuticaba, que não existe em nenhum lugar do mundo. Eu acho que o Althusser é muito precioso nisso. Entender cada aparelho ideológico e cada especificidade de cada aparelho ideológico. Não adianta você falar, vamos fazer a revolução. Você tem que lutar pelo SUS gratuito, que é um aparelho ideológico no qual se faz uma luta, que pode ser um trampolim para poder emancipar a classe, para poder a classe começar a sair da alienação. Né? Essa doença, essa pandemia, mostrou a importância do SUS. O Mandetta queria privatizar o SUS, daqui a pouco estava com a camiseta do SUS, que teve 250 mil mortos, vai ter 300 mil com o SUS. Sem o SUS ia ser 500 mil. Então, eu sugiro para vocês 3 leituras. O Paulo Freire, óbvio, mas eu sugiro, e a gente vai fazer uma aula sobre aparelhos ideológicos de Estado, e eu sugiro esse livrinho fácil do Mesaroz, Educação para Além do Capital. Porque a educação emancipadora, ela nunca vai ser por dentro da escola. Somente, tá, gente? Não vai ser. Eu não consigo imaginar os capitalistas montando uma escola para a gente fazer revolução. Isso é besteira. A gente poder dominar os centros de ciência social pelas universidades no Brasil é uma bobagem. Forma o que eles querem. A classe trabalhadora, a classe operária precarizada, quando ela chega na universidade, o máximo que ela pode ser é professor, que é o proletariado da universidade. Essa classe operária não vai ser a elite. Essa classe operária não vai ser médica. Essa classe operária não vai ser juiz. Essa classe operária não vai ser engenheiro. Essa classe operária não vai estar nos carros de mano, não vai ser céu. Então, a educação, nesse sentido, ela dá a ilusão de ser emancipatória. Estou falando da educação formal. Não quer dizer, não me entendam mal.
A gente não tem que disputar essa educação. São duas coisas diferentes. Por isso que eu estou sugerindo esses três, né, livros que vão te dar visões diferentes. Né? Sobre alienação é um assunto que eu adoro, mas é um assunto que também, toda vez que eu vou dar aula, o pessoal fala... Eu vou contar um caso que é muito engraçado. Eu fui dar uma aula de ética, porque a minha pós-graduação, meu mestrado foi em ética. Eu fui dar uma aula de ética na época da Lava Jato, no sindicato em Volta Redonda. Quando acabou a aula, os caras falaram: você estava falando de ética mesmo? Porque eu terminei a aula dizendo para eles que eles não entendiam nada de ética, desconstruindo a ideia que eles tinham de ética, que é a ética do bom mocismo, que é a ética cristã, que é a ética salvacionista. Então, muitas vezes, o que a gente dá uma plateia que está sequiosa é o contrário do que ela está esperando. Porque é muito importante também a gente começar, na ideologia, a escovar no contrapelo, a tirar esses preconceitos. A educação é importante? Temos que lutar pela educação universalizada? Temos. Para todas as crianças? Sim. Temos que tirar as crianças da rua? Sim. Temos que melhorar o nível da classe trabalhadora? Sim. A educação vai emancipar o proletariado? A educação escolar? Não. Não. Essa é uma tarefa de outro aparelho ideológico, que antes era o partido. Infelizmente, é um outro problema que não tem nada a ver com essa aula, que tem uma crítica pesada do Mesaroz: os partidos viraram aparelhos eleitorais. Os partidos de esquerda, no Brasil, todos, são aparelhos eleitorais, que sequer discutem a questão da emancipação. Efetivamente, quem manda no partido são os mandatos e as eleições. A discussão da emancipação não é feita. O partido não forma mais ninguém. O partido não estabelece base territorial. O partido submete a luta de classe à luta parlamentar. A principal luta de todos os partidos é a luta parlamentar. Mas, efetivamente, quem deveria fazer essa unificação dos desejos da classe, em geral, seria um partido, ou o partido. E quando conseguiu fazer isso, nos países em que houve emancipação, seja emancipação nacional, seja revolução, foram partidos. Né? Como se faz isso no século XXI? Não sei. E tem uma crise no bojo dos partidos da esquerda. Perdão, sejam partidos comunistas, sejam partidos socialistas, perda de representatividade, perda de ideologia, perda de visão de emancipatória. Tem uma perda muito grande. Como é que sai dessa crise? Não sei. Só estou dizendo que tudo que foi feito até hoje, em termos de emancipação, foi feito através do sujeito coletivo chamado partido. Inclusive, Cerise, dialogando contigo, um dos caminhos que o Gramsci aponta para essa alienação é o sujeito coletivo, é o partido. Porque, individualmente, eu não tenho como eu me fazer de classe em si, classe para si. O momento da classe para si é o momento em que eu estou blocado. E eu não me torno classe para si porque eu li Marx de frente para trás e de trás para frente, porque eu li os 3 volumes do Capital, porque eu li os Grundrisse, porque eu entendo Marx à beça. Isso não me faz classe para si. Classe para si eu me faço quando, por exemplo, eu consigo colocar 300 mil pessoas na rua, no Rio de Janeiro, dizendo para o Bolsonaro que eu quero vacina. Tudo bem que não dá para botar 300 mil pessoas, que as pessoas vão se contaminar e vão morrer. Mas que fosse outra coisa. Passou a época da pandemia, eu consigo botar 300 mil pessoas na rua dizendo: não queremos um governo assassino, não queremos um governo fascista. Nesse momento, na praxis, e não na teoria, eu mostro que eu deixei de ser classe em si e me transformei em classe para si. Não é um conceito teórico, é um conceito da praxis. Essa passagem da alienação para a não alienação, pelo menos em Marx. Não é, agora eu não sou mais alienado. Não é um saber. É um fazer conjunto, até porque você tem que se emancipar como classe, porque ninguém se emancipa sozinho. Aí é do Paulo Freire também, né? Ninguém aprende sozinho. Por exemplo, o que o Rudimar falou, nossa senhora, foi bom que eu descansei aqui, ele deu 20 minutos de aula para mim. Depois você pega uma parte do dinheiro aí com o Valdir, você pode cobrar, fala: olha, dei 20 minutos da aula do professor lá, né? Pega um dinheirinho com ele aí, porque assim é bom. Vou trazer o Rudimar para todas as aulas, que eu descanso e deixo ele fazer para mim. Gente, eu não tenho muito mais coisa para falar sobre ideologia, não queria abrir para vocês tirarem dúvida.
Tá. Pois é, eu queria... não posso falar. Só um pouquinho, Cerise, eu até ia dizer, nós estamos agora com 5 minutos para as 21 horas, a nossa programação era até as 21, então eu quero deixar aberto para alguém que se quiser fazer alguma consideração sobre a aula de hoje, nossa próxima aula, terça-feira que vem, 19 horas, sobre arco ideológico. Aí eu, Ponciano, depois nos encerramentos pode dar uma pinceladinha, mas eu imagino que nós vamos falar mais de capitalismo, socialismo. Deixa eu me colocar à disposição. Caso não seja suficiente para responder aqui, podem botar lá no grupo, eu gravo em voz, eu boto não tem problema, não vou cobrar hora extra, Valdir, não precisa ficar preocupado com a tesouraria aí. Me pergunta lá, eu respondo, entendeu? Eu sou bem acessível. Então, assim, passou a aula, pode mandar mensagem que eu respondo. Perfeito. Pessoal, então quero deixar a palavra aberta aqui para quem quiser se manifestar, 1 minutinho aí, 1 minutinho e meio. Acho que a Cerise queria. Para as considerações, começamos pela Cerise, e daí quero deixar para alguém mais que quiser considerar. Aí depois passo para o Cirlan fazer o encerramento, porque o Cirlan chegou atrasado, e aí para o Ponciano e a gente fecha a aula de hoje. Cerise, rapidinho. É 1 minuto mesmo. Eu queria dizer assim, que eu concordo contigo, Roberto, na questão dos aparelhos ideológicos, né? O Althusser coloca a escola como o principal aparelho ideológico do Estado. Ok. A minha, digamos assim, o meu contraditório vai no sentido de que Althusser ele é Althusser, ele tem todo um contexto de vivência europeu, né? Então, eu acho que também nós devemos nos libertar dessa submissão europeia, quando nós tratamos questões filosóficas e principalmente questões latinas, né? Então, nós temos que pensar em termos de Brasil e em termos de América Latina. Então, eu vejo, para mim, a força de Paulo Freire muito maior do que a força de Althusser, no sentido de que a escola digamos, um aparelho ideológico. Óbvio, eu concordo com ele nesse sentido, porque, inclusive, a própria organização da escola, ela já né, como acho que foi Foucault que identificou, né, o formato físico de uma escola, ele já é todo direcionado para justamente controlar e oprimir, não sei se acho que foi Foucault, não consigo lembrar agora, mas esse formato, né, isso. Então, assim, ó, também concordo. É uma quarta visão, né? O Foucault é uma quarta visão. Isso, exatamente. Então, assim, ó, mas eu vejo que a força de Paulo Freire, quando ele diz que a palavra viva é uma prática e que ela é ação, ela pode ser ação, eu digamos assim, ó, em termos de Brasil e América Latina, eu boto muita força nessa questão da palavra, porque essa palavra ela vem pela educação, ela vem pela escola. A gente não tem outro aparelho, digamos. Tá? Era mais ou menos por aí. Mas eu não sei. Obrigada. Ok, obrigado, Cerise. Quem mais quiser fazer uso da palavra, está à disposição. Uma consideração sobre a aula de hoje, né? Está à disposição a palavra. Então, só participar também, né, do grupo, agradecendo já também a aula muito boa e a Bogeres por ter realizado, né, esse encontro. Só para contribuir de alguma forma, eu me lembro lembrei de tudo que falaram assim, sobre a mentira da ideologia como maneira de dominação também, né? Uma frase do comunista Picasso que dizia que a arte não é uma verdade, é uma mentira que ajuda a compreender a verdade e tal, né? E aí passou também me lembrou muito, falou dos Slavoj Žižek, né? Que ele fez um filme, agora subiu o nome do filme, o Guia Perverso da Ideologia, em 3 partes, que ele fala do cinema americano, principalmente, né? Colocando aspectos de formação ideológica, fazendo pensar, né? Quem assiste um filme inocente, de romance até, né? É levado a pensar, sabe, várias coisas, né? E me lembrei também, junto dessa conversa toda, do Michael Moore também, que ele faz um filme... Não, que ele não. Só que esse negócio do Zizek, ele pegou do Adorno. Isso ele pegou emprestado do Adorno.
Essa história do romance americano, ele pegou da Adorno. Ah, não sabia? Isso eu não sabia, não sabia. E o Michael Moore, ele viaja por vários lugares do mundo para conquistar o mundo com a bandeira americana, e ele vai trazer uma coisa boa de lá, não da maneira militar. Então, ele vai, por exemplo, para a Noruega, que é considerado o melhor ensino do mundo. Nós falamos muito sobre o ensino, a importância da educação, né? E lá, os jovens nunca têm tema de casa. E lá, os jovens são... os filhos da alta classe estudam na mesma escola que os pobres, porque no futuro eles eram amigos de colégio, eles não vão ter grandes disputas entre si, né? De classes assim maiores, né? E eles também são estimulados a estudar um instrumento musical ou a falar outras línguas, e a partir da 5ª série escolhe o que quer fazer. Né? Ok. Obrigado, Gésia. Mais alguém quer fazer alguma consideração? A palavra está aberta. Eu alguém? Quero. Carol, um minutinho, Carol. Tá. Não, na verdade, assim, não tenho tanto conhecimento como os colegas, assim, mais da teoria, mas, assim, uma coisa que me marcou na fala de hoje foi essa questão, então, da emancipação, que ela tem que ser da dominação de classe, e quando se falou da educação da classe, que eu acho que trazendo aqui bem, assim, para o nosso chão de fábrica aqui, que a gente está aqui para isso também, né, enquanto uma entidade de classe, e todos aqui, né, entre servidores do judiciário, essa questão de o trabalhador entender que a única forma de libertação é a união da classe, que é uma coisa que eu sempre falo também, né, que a gente tem que andar junto, andar em uníssono, tomar as decisões juntas e fazer um bloco para combater, seja pequenas coisas do dia a dia, que nem a gente faz, né, vamos agora devolver todos os mandatos que são urgentes, saldo REGAP, no CIDAL, estão sendo recebidos agora. Então, para a gente ter essa união em bloco, isso me chamou muita atenção, acho que é uma coisa que, na prática, a gente consegue levar para o nosso dia a dia, assim, que parece que é uma coisa que tem fundamento. Ok, Carol, mais alguém quer fazer uma consideração? Se não tem ninguém, eu passo, então, para o Ponciano, e aí depois para o Cirlan fazer o fechamento. Ponciano. Teu fone está fechado, Ponciano. Sobre a questão europeia, e essa é uma discussão muito grande, né? Se você for pegar o Paulo Freire, pega Marx é europeu. Essa discussão da influência europeia, e o Paulo Freire também é cristão, europeu. Então, é uma discussão profunda. Eu tive um pega para capar, porque eu fui a uma live fui discutindo no pré-vestibular comunitário a história da filosofia africana. E aí só voltei a ser chamado de racista quando eu fui defender, em termos de parâmetro, a filosofia começa na Grécia, pela questão da separação entre o pensamento mágico e o pensamento científico. Mas se você perguntar por parâmetro mesmo, não tem ninguém que bote outro parâmetro que não seja esse. E aí é uma discussão muito longa sobre isso, né? Sobre esses saberes, etc, etc. Mas, assim, em relação à educação, são 4 autores com 4 concepções diferentes. Não quer dizer que nenhum deles esteja todo correto ou todo errado. O Paulo Freire é o mais otimista, mas esse otimismo dele não é tão grande assim também não, porque ele fala que a educação na sociedade de classe é uma educação classista, sim, a emancipação é de classe. Então, ele não está dizendo que é por dentro da escola, não. Dizendo que a escola é um espaço a ser disputado. O Althusser vai ser o mais pessimista de todos, vai dizer que a escola ela é um aparelho que serve para reproduzir as condições do capitalismo, e ele é francês, tá, Gésner? Ele está estudando a escola francesa, está dizendo o seguinte: essa escola que bota o rico e o pobre na mesma sala de aula, ela naturaliza a exploração. Vai dizer que o pobre é pobre que não estudou direito e o rico é rico que estudou direito. Mas, na verdade, embora a educação seja igual, as condições de classe são desiguais. Então, quando o pobre volta para o barraco, é uma realidade. E quando o rico volta para a Zona Sul, é outra. Então, ele vai desnudar isso. Ele vai dizer, não, não tem igualdade porra nenhuma. A escola não equaliza. Ela pode dar até mais oportunidade. A escola francesa é mais justa que a brasileira? Não tem discussão, óbvio. Não tem discussão. Mas isso cria igualdade? Não. Diminui a luta de classe? Que bosta, né? Você começa a achar que o rico é legal só porque estudou na minha escola, é um problema. O Mészáros tem uma concepção que talvez seja uma mistura até do Paulo Freire com o Althusser, e o Foucault é uma outra coisa, né? Foucault é uma quarta coisa. Foucault
a disputa do microespaço, a produção da verdade, os pequenos poderes, né? Acho que Foucault é bem interessante, embora não seja Foucaultiano, mas a minha questão com Foucault é outra, mas é uma quarta concepção, né? Só para e assim, como eu sou marxista, mas esse marxista dialético, não quero dizer para vocês assim, ó, é isso e acabou. Eu tenho minha filiação, mas eu estou dando para vocês quatro coisas para vocês lerem, entenderem e tirarem suas próprias conclusões. Eu vou terminar já rapidinho, mais um minutinho. Sobre a alienação, eu já me comprometi. Se eu não conseguir, na aula do aparelho fisiológico de Estado, discutir alienação, eu me proponho a dar gratuitamente, grátis, né? Tabajara Ponciano, uma aula sobre alienação, porque esse conceito de Marx é um conceito muito complexo. Muito complexo. É um conceito muito importante. Fetiche, alienação, reificação. É um conceito, por exemplo, toda a escola de Frankfurt se baseia nisso. Toda ela se baseia nisso. Nesse conceito. Toda. Tudo que você pegar da escola de Frankfurt é alienação, fetiche e reificação. Parece um conceito simples, mas toda vez que eu vou dar aula, eu estudo, eu vou para a aula e digo, cara, será que eu tenho condições de dar aula desse conceito? E é um conceito que foge ao mesmo tempo. Eu sempre tenho um frio na barriga quando eu vou dar aula. Eu nunca me acho preparado o suficiente. Porque como eu me filiei ao marxismo dialético, parece que tudo que eu aprendi, hoje, amanhã já está velho, entendeu? Então, assim, agradeço a paciência comigo, né? Espero que vocês tenham aproveitado. E eu sou um professor um formador, melhor dizendo, né? No sentido paulo freiriano, que eu deixo muito mais dúvida do que certeza, né? Então, espero que tenha colocado bastante dúvida na cabeça de vocês. Valeu, Ponciano. Só um recado aí. O livro que o Rudimar sugeriu na aula, a Angelita já pôs, já está na pasta no Drive do Fiore. Tá? Então, já está lá a indicação do Rudimar aí com relação ao livro da Hernani Maria Fiore. Passo para o Silan, então, fazer o encerramento. Bom, boa noite, pessoal. Quero pedir desculpas aí pelo atraso no ingresso na sala. Eu compartilho da mesma expertise do colega Rudimar, né, no que se refere aí aos conhecimentos de informática. Então, eu dei uma patinada, tive que fazer uma engenharia aqui para poder ingressar na sala, mas deu tudo certo e espero que na próxima semana não aconteça o mesmo. Eu quero agradecer a presença de todos os colegas aí, agradecer principalmente a disponibilidade do professor Roberto Ponciano, para nos brindar com seu curso. Para mim, em especial, é a novidade, né? As pinceladas de filosofia que eu tive foi na faculdade, na graduação em Direito, né? E eu sei que muito temos aí a aprender, em que pese já perceber que tem vários colegas aí que já estão bem adiantados, já pode sentar nas primeiras classes ali na sala, né? Eu vou me contentar com a finaleira lá na parede, lá não tem problema, mas eu acho que eu vou conseguir acompanhar. Então, colegas, quero desejar uma boa noite a todos. Obrigado por estarem conosco. Obrigado, professor. Sei que já tem uma bibliografia bem extensa, né? Vou procurar ler com vagar, porque não é fácil, eu já estou saindo fumacinha aqui pelos ouvidos, né? Mas a gente engatinhando, a gente vai chegando, vai acompanhando. Vamos tentar acompanhar. Obrigado para o Valdir por ter tido todo esse esforço aí de organizar esse curso, Valdir. Obrigado a todos os colegas. Eu não quero encerrar sem antes dar um abraço especial aí ao nosso colega Alan, ficando sabendo agora. Eu estava estranhando que o Alan, que gosta bastante dessa matéria filosófica, do sindicalismo, o Alan é um conhecedor também, e eu estava estranhando que o Alan estava sem se manifestar. Mas eu soube agora que o pai dele, um colega nosso aposentado, o seu Edgar, infelizmente está entubado, né? Pegou Covid, então soube agora. Alan, receba aí nosso abraço e nosso apoio aí, nossa torcida aí, que tudo corra bem com o nosso veterano, nosso colega aí, o seu Edgar. Então é isso, pessoal. Valdir e demais colegas aí, tenham todos uma boa noite e até a próxima terça-feira que vem. Um abraço a todos. Ok, então, renovando
nos agradecimentos. Terça-feira, mais uma aula às 19 horas. Nos comunicamos pelo grupo, trocamos mensagens, alimentamos a pasta lá de informações. E valeu a todas e todos. Uma boa noite, um bom descanso e até a próxima. Um abraço. Sai daqui.